Deus abençoe os amados irmãos, saúde a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo do irmão Brian Kusurk, intitulado As Duas Vinhas, que é uma pequena série que ele está fazendo dentro de uma outra série intitulada O Desvelar de Deus. Então, hoje, em nossa escola bíblica dominical, nós estaremos mais uma vez aqui nos compenetrando e estudando esta série do irmão Brian, e este estudo que nós vamos ler aqui e traduzir, será uma tradução livre que fazemos, da sua série Desvelar de Deus, de número 104. E o subtítulo que esta mensagem leva é As Duas Vinhas, somente a vinha verdadeira tem a vida eterna. Esse texto do irmão Brian é um pouco extenso, e nós não pretendemos aqui ler totalmente ele. Nós vamos ler aqui os pontos principais, os mais importantes, uma vez que os irmãos terão acesso aí ao texto completo, no original em inglês, no site do irmão Brian Kusurk. Basta apenas você ir lá e procurar o sermão de número 104, que é a mensagem que o irmão Brian pregou no dia 7 de julho de 2019. Então, nós vamos começar aqui a leitura e esperamos que esse estudo possa ser uma bênção para todos os nossos irmãos. O irmão Brian, então, começa o seu estudo dizendo o seguinte: esta manhã nós continuaremos novamente a nossa minissérie sobre as duas vinhas, mas nunca se esqueça de que esta minissérie é apenas uma subsérie dentro da nossa série O Desvelar de Deus. E a nossa inspiração para esses sermões veio do que o irmão Brana falou no sermão O Desvelar de Deus, que nós estamos aqui estudando. Então, observe que o irmão Brana disse na mensagem O Desvelar de Deus, a partir do parágrafo 312. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus. Vejam, aqui estamos, a luz sobre a palavra. Como a luz do sol transforma a semente de glória em glória, nós também nos tornamos mais como ele enquanto vivemos em sua presença, como ele, sendo conforme a sua bendita semelhança enquanto andamos com ele. Observe o que o sol faz. Você planta uma semente. E o que acontece? Aquela semente apodrece. Dentro da semente há uma vida. A vida vem e traz um talo. Agora, aquilo não aparece o primeiro. Há Lutero, que foi o talo. Está bem, o talo seguiu em frente. A primeira coisa que você sabe é que ele traz uma borla. Veja, aquele foi o avivamento wesleyano, não foi como o outro. Então, logo veio o avivamento pentecostal, vê? E trouxe o batismo com o Espírito Santo, está bem? E o que foi que aconteceu? Ficamos com fungos nos ouvidos, isto começou a parecer errado, esta coisa, aquela coisa, isto não parece com a palavra, não é como o restante disto, não é como o grão original foi, mas Deus permanece ali para fazer aquilo exatamente. Agora, o que eu quero olhar nesta manhã é para a vida que está na semente da vinha verdadeira, que traz a vida eterna. E depois eu desejo comparar aquela vida eterna, que é a vida de Deus, à vida que existe na vinha falsa e que não reflete a vida de Cristo, mas que, no entanto, tem os seus próprios atributos e características. Em 1 João capítulo 5, verso 11, nós lemos assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Lembre-se que esta palavra tem foi traduzida da palavra grega eco. Então,
nós vamos simplesmente ler este versículo novamente e usar a palavra grega original não traduzida, eco. Eu queria que, quando os homens que traduziram as Escrituras tivessem deixado certas palavras como elas eram e que não as tivessem traduzido, porque deixadas como são, nós seríamos forçados a lê-las como realmente são e não o que o homem na sua teologia quer que seja. Como baptisma, essa é uma palavra que eles deixaram como batismo, mas parúsia significa presença. E se eles a deixassem e não tentassem traduzi-la de acordo com a sua teologia, todo o conceito de uma segunda vinda seria bem diferente do que as igrejas ensinam hoje. As pessoas teriam procurado a presença tão esperada antes do retorno do Filho de Deus. E, como o irmão Brana falou, nós teríamos visto que há uma aparição que deveria acontecer antes da vinda. De fato, é disso que ele falou nesse sermão, O Desvelar de Deus. Ele diz aqui: esta coluna de fogo visível, que foi provada cientificamente há muitos anos atrás como um garotinho, ela falou comigo lá atrás e me disse que eu viveria bem aqui. E o que aconteceria? Lhe dizendo a respeito disto e então isto, um dia lá embaixo no rio, antes do ministério começar, o primeiro avivamento, ele apareceu nos céus, se identificou e deu a comissão. Por todos estes anos, eu tenho escondido isto no meu coração, velando Cristo, a mesma coluna de fogo, interpretando a palavra como estava prometido. Estamos nos últimos dias, somente a vinda do Senhor. E se você encontra a si mesmo fora daquele véu, que é a morte ficar de fora, dirá você nesta manhã pela fé, pela ajuda de Deus, e com a tua ajuda, Senhor, eu quero romper através daquele véu. Eu desejo entrar onde tu estás, para ver a completa palavra de Deus? E do seu sermão, desde então, uma banda diz aqui: quantos sabem que há uma diferença entre a aparição de Cristo e a vinda de Cristo? São duas palavras diferentes. Agora é a aparição. A vinda será em breve. Ele está aparecendo no meio de nós, fazendo as obras que ele fez uma vez em sua igreja. Agora, você é parte dessa igreja e pela graça você crê. Eu sou um membro dessa igreja. Agora, eu não sou um pregador, você sabe que eu não sou. Eu não tenho a instrução para fazer isto. Às vezes eu me sinto até relutante em estar aqui por homens de Deus que são chamados para esse ofício. Há apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas. Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são mestres, nem todos são evangelistas. E eu estou de pé aqui, mas o meu ministério é um ministério diferente de um pastor ou mestre. Eu não sou. E se eu digo coisas erradas, irmãos, me perdoem. Eu não quero dizer isto. Mas este é o meu ministério, vê? Para declará-lo de que ele está aqui. Então, ele estava falando sobre a aparição do Senhor e da vinda do Senhor. E ele disse que são duas palavras diferentes, aparecer e depois vir. E depois ele disse, agora é a aparição. E isso é para nos preparar para a vinda. E depois ele disse, o meu ministério é para declarar esta aparição. E esta é a sua presença que está conosco. Agora, voltando a esta vida eterna que estava em Deus e que depois veio em seu Filho, e depois liberada para todos os filhos, nós vamos ler 1 de João 5, novamente, e vamos para o versículo 11. E este é o registro que Deus deu a nós, a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aquele que ecoa o Filho, ecoa a vida do Filho. E ele, aquele que não ecoa o Filho de Deus, não ecoa a vida do Filho. Nós poderíamos
fechar o livro e ir embora para casa agora, porque não há nada que nós pudéssemos acrescentar a isso para ajudar você a entender que aqueles com vida eterna ecoarão a vida que estava no Filho de Deus, e aqueles que não possuem a vida eterna não ecoarão a vida. Nunca se esqueça de que a vida que estava no Filho estava primeiro em Deus, o Pai, e depois passou para o seu Filho e depois para os filhos. E é isso que nós vemos lá em João 5, verso 26. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim ele deu ao Filho ter vida em si mesmo. E é por isso que o Filho primogênito nasceu à imagem do Pai, como nós vemos lá em Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, da pessoa de Deus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E assim nós vemos que Deus é luz, Deus é logos e é vida. E a partir dessa luz saiu uma parte daquela luz, uma parte do logos de Deus, que era o Filho de Deus. E ele era uma espécie de gás, o gás de Deus, ou o resplendor do que Deus era e do que Deus é. Então, nós estamos falando sobre o Deus vida aqui e o que Deus é inata e intrinsecamente. Em outras palavras, todos os atributos e características que estavam na composição de Deus como pessoa também foram transferidos para o Filho como uma desgaseificação. Agora, aqueles que entendem de química entenderiam esse termo. A palavra gasoso não é um termo tão bom, porque geralmente se fala de um carro novo, de um tapete novo, e do cheiro que você sente quando os produtos químicos começam a se decompor. O que você está cheirando é geralmente um gás tóxico da liberação de gases dos produtos químicos que foram para a produção do carro ou do tapete. No entanto, quando a Escritura usa o termo desgasificação relacionado ao Filho de Deus, ela não fala de um processo tóxico, mas está pintando um quadro para nossas mentes de que havia uma luz e que era Deus, o qual é o Logos, e depois daquela luz desmembrou uma outra luz, uma luz menor, um logo menor, um logos menor, uma parte de Deus, que era o Filho de Deus. Lembre-se do que João nos disse em João 5, verso 26. Pois como o Pai tem ou ecoa a vida em si mesmo, assim ele deu ao Filho ter, ecoar a vida em si mesmo. E então, quando o Filho de Deus foi para a sepultura e foi ressuscitado por Deus, aquela luz, a vida eterna, que estava nele, desmembrou-se dele no dia do Pentecostes e voltou sobre os filhos. E, como nós temos lá em Atos 13, verso 48, creram tantos quantos foram ordenados para a vida eterna. Agora, voltando para 1 de João, capítulo 5, nós vemos o que diz lá a partir do versículo 13. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes, no nome do Filho de Deus, para que saibais que ecoeis a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Certo. Depois, João escreveu sobre essas coisas, onde ele diz que para que possamos saber que ecoamos a vida eterna. Agora, você pensaria que uma pessoa saberia que vida eles estão ecoando? Mas esse não é o caso, porque a igreja tem hibridado tanto a palavra que Paulo teve que advertir que receber outro evangelho traria um espírito pervertido.
e não a mesma natureza do Evangelho e o espírito original que foi pregado no começo e que foi recebido. Portanto, nós sabemos que todo aquele que nasce neste mundo recebe a vida, e você não pode nascer, porque somente através do Filho de Deus é que você vai ter a vida eterna. E assim você vai poder ecoar, refletir ou manifestar a vida eterna que estava primeiro em Deus e que depois estava no seu Filho. Mas por que a igreja é tão híbrida hoje? Muitos não têm certeza se a vida que eles estão refletindo é a vida eterna ou é a sua própria vida. E assim, nós queremos saber a diferença entre a vida eterna e simplesmente a vida. Vamos abrir nossas Bíblias esta manhã em Gênesis capítulo 1 e lermos no versículo 11 para o nosso texto. Agora, nós sabemos que Gênesis 1:11 nos fala da lei da vida, a lei da reprodução, e o que nós lemos aqui diz o seguinte: E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Agora, o versículo 12. Agora, sabemos que é uma conjunção e liga duas coisas. E, neste caso, o que une é o fato de que Deus falou isto e, em seguida, o que ele falou manifesta o que ele disse. E a terra produziu erva. Por que isso? Porque Deus falou isso. Erva dando semente conforme a sua espécie. Por que a terra produz erva dando semente conforme a sua espécie? Por que isso? Porque Deus falou assim. E a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Portanto, eu quero que você perceba que quando Deus diz qualquer coisa, a sua palavra sai como uma semente. E essa semente deve produzir exatamente do jeito que ele disse que seria. Portanto, a ordem dos eventos é que primeiro Deus fala, e uma vez que tenha sido falado, então isso deve se manifestar da maneira que ele disse que seria. E então, quando Deus fala, o que quer que ele diga, certamente acontecerá como ele disse que aconteceria. E é por isso que nós lemos lá em Isaías 55, começando lá no versículo 10, nós ouvimos Deus dizer assim: Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Então, nós temos uma lei de Deus e uma promessa nessa lei de que tudo o que Deus diz, ele certamente fará acontecer. Agora, isso diz respeito às características do próprio Deus e da sua palavra, porque como o homem pensa, assim ele é, e da abundância do coração fala a boca. Portanto, eu quero que você entenda que quando você vê as características de Deus através da sua palavra em cada era, você está vendo Deus manifestado naquela era. A sua palavra falada para ocorrer para uma era, quando se trata de suceder, é a palavra expressa por Deus para aquela era. Então, quando Deus diz que algo está para acontecer em uma determinada era, e então quando isso acontece, o que é isto? É a expressão do que ele disse, ou a interpretação do que ele disse, correto? Então, é Deus expressando as suas características. E essa é a interpretação de sua palavra para aquela era. Então, quando você vê a peruca branca, você vê o juiz do céu e da terra manifestando a sua característica para esta era. Você vê Deus, a palavra manifesta. Oh, que pessoas privilegiadas somos para ver a Deus.
Mas lembre-se, Paulo disse, por enquanto vemos através de um espelho sombriamente. Isso significa em um enigma, sabe, um quebra-cabeça ou um mistério, mas depois face a face. E é por isso que ele disse, agora eu sei em parte, mas depois saberei de maneira como eu sou conhecido. Em outras palavras, Deus está dizendo que as características que são expressas através de mim agora serão expressas e abertamente manifestadas nessa era, o que a minha palavra deve acontecer. É por isso que Jesus disse em João 14, verso 12, aquele que crê em mim, as obras que eu faço agora, em outras palavras, as expressões com as quais eu estou expressando agora, ele fará também. Ou ele também expressará esta mesma característica nesta era. Então, o que temos visto nesta hora é nada menos do que o próprio Deus manifestando-se em suas próprias características. Então, o que Deus está dizendo é que ele usará o vaso daquele que crê fazer a mesma coisa que Deus fez em seu Filho Jesus. E ele fez isso em William Branham. E ele fará isso em você e em mim, se nós crermos e tivermos o mesmo Espírito que estava nele. Porque, afinal de contas, não era o Filho fazendo as obras, era o Pai fazendo as obras. Agora, nós sabemos que Moisés foi a palavra manifestada por Deus para a sua era. E Elias foi a palavra manifestada por Deus. E Jesus foi a palavra manifestada por Deus. E Paulo também foi a palavra manifestada por Deus. E William Branham foi a palavra manifestada de Deus para a sua era. E você sabia que a noiva desta era também é a palavra de Deus manifestada e expressa para esta era da noiva? Agora, eu não estou aqui falando sobre o que esses outros homens ensinam de que a noiva é a plenitude da divindade. Isso é uma bobagem. Mas se Deus tivesse uma palavra para ser manifestada nesta hora, que ele teria filhos que seriam conformes à imagem do filho primogênito, então essa é a palavra de Deus, correto? E se essa é a promessa da palavra para esta era da noiva, então quando começarmos a ver a vida manifestada nos filhos de Deus, nós veremos Deus manifestando-se novamente nesta era. Portanto, nós precisamos entender a importância da semente da vida da palavra que nós recebemos. Porque se a semente da palavra contém vida, e se é a semente da palavra correta que nós recebemos, então a própria vida que está naquela semente deve vir à manifestação. Ou algo não está certo com a imagem. Porque a lei da reprodução nos diz que cada semente deve produzir segundo a sua espécie. Deve, não talvez. Não há uma chance possível que isso aconteça, mas a promessa é de que deve trazer luz o seu tipo ou natureza. E nos é dito como esta vida vem a nós lá em 1 de Pedro 1,23, sendo nascido de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus que vive e que permanece para sempre. E assim nós vemos que existem dois tipos de sementes que são semeadas. Uma semente que é corruptível e uma semente que é incorruptível e que é a palavra de Deus, que vive e que permanece para sempre. Em outras palavras, que é eterna. E é isso que nós queremos. Não algum nascimento ainda por algum sistema denominacional morto, mas um nascimento vivo por um Deus vivo e por uma palavra viva. A palavra, ela é vida para nós. 2 de Pedro 1,2 diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Agora, eu quero que você perceba como a graça e a paz vêm até você. Porque ele disse que vem através do conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor.
Aí está você, e é disso que se trata a doutrina de Cristo. Então, por que você quer falar de alguma outra coisa além disso? Por que você preferiria ter sermões sobre questões humanas, como foco na família, ou como se dar bem, e como ser um bom cristão, e todo esse absurdo sendo aí pregado aí fora, quando a graça e a paz vêm somente através do conhecimento de Deus e também do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus? É assim que a graça e a paz de Deus se multiplicam no teu coração. Adquira este conhecimento de Deus e do seu Filho, e você não apenas estará em paz com os outros, mas você estará em paz consigo mesmo. Pois como você pode estar em paz com os outros se não estiver em paz consigo mesmo? E como você pode ter paz se estiver sob o legalismo e a lei? É a graça que te dá paz. Então, todos esses sermões sobre fazer isto e fazer aquilo e pressionar por isto ou por aquilo, tudo isso é um absurdo. Eles são como comer uma dieta de carboidratos. Eles chamam os carboidratos de comida de conforto, mas isso te mata e torna você gordo e desconfortável. Então, como pode ser comida de conforto? Quantas mentiras eles nos contam. A palavra de Deus não é uma comida de conforto. Ela tem que ter sabor, e tem sabor de mel caindo, mas ela depois ficará amarga por dentro, porque vai fazer você apodrecer para si mesmo e até te deixar infeliz. Mas esse processo de apodrecimento vai começar a mudança em você, que depois irá resultar na própria imagem do Filho primogênito. Na verdade, é o que a mensagem do sétimo anjo deve fazer. Vamos ler isso. Apocalipse 10, 7 em diante. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel, e, havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Agora, aí é quando você sabe que está tendo comunhão com o autor e o consumador da tua fé. Na verdade, eu ouvi pessoas dizerem que o vinho da comunhão é tão amargo. Ele deve ser amargo. Isso que Deus ordenou para a passagem sobre a qual a comunhão é um tipo. Nós lemos lá em Números 9:11. No mês segundo, no dia 14 à tarde, a celebrarão, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Também lá em Êxodo 12, verso 8, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e com ervas amargas a comerão. Então, simplesmente entre em Cristo. Entre em Cristo, entre na palavra e abra o seu coração para a sua palavra. E essa palavra, que é a vida de Cristo, se abrirá para você e liberará a própria vida de Cristo em você. Agora, voltando ao que Pedro disse lá em 2 de Pedro 1, vamos para o versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Veja que a promessa de Deus é a sua palavra. Se eu fizer uma promessa a você, eu estou dando a minha palavra para você. Para que por elas, ou seja, por essas palavras, por estas promessas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, nós vemos que a natureza divina vem através da palavra de Deus. Portanto, quando o irmão Branham está falando sobre a semente ser aberta para que a vida naquela semente possa entrar em manifestação, então
é conveniente que a vida de Deus se manifeste quando a palavra é aberta ou revelada. Então, você consegue ver o significado dos selos sendo abertos nesta hora e o livro inteiro sendo aberto pela primeira vez em todas as eras? É porque a palavra semente está chegando à manifestação das suas verdadeiras características. Lembre-se do que nós lemos aqui para você nesta manhã, da mensagem O Desvelar de Deus, onde uma Umbanda disse: como a luz do sol transforma a semente de glória em glória, nós também nos tornamos mais como Ele enquanto vivemos em Sua presença. Como Ele, sendo conforme a Sua bendita semelhança enquanto andamos com Ele. Observe o que o sol faz. Você planta uma semente. O que acontece? Essa semente apodrece. Dentro da semente há uma vida. E é por isso que Paulo disse em Colossenses 3:1: se então ressuscitares com Cristo. E o que significa ressuscitar com Cristo? Este mesmo apóstolo Paulo disse: se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos estiver em você, então também deve vivificar o teu corpo mortal. Ressuscitado com Cristo significa que a vida que estava nele veio sobre você quando ela irrompeu lá do seu lado. E Paulo diz: se é assim, então, busque aquelas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não das que são da terra. Em outras palavras, concentre-se nas coisas de Deus para esta hora. Versículo 3: pois estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E como está a sua vida escondida com Cristo? Pelo sangue. Porque quando eu ver o sangue, eu passarei por vós. Deus disse isso. E quando você é nascido do seu Espírito, porque pois por um Espírito somos todos batizados em um só corpo. Quando Deus vê a cabeça que é Cristo, e você faz parte desse corpo, então Ele só vê o sacrifício que era de uma vez por todas. E você está escondido com Cristo em Deus, que é a palavra. Então, observe o que Paulo diz, e eu quero que você capte isto, porque esta é a promessa desta hora. O versículo 4: quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, e essa palavra no original é phânero, que significa manifestar as suas verdadeiras características. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis. Ou seja, também vocês manifestarão as mesmas verdadeiras características, com Ele em glória. Então, eu não me importo com quanto você pode falar da doutrina com a sua boca. Se ela não foi verdadeiramente revelada para você, não haverá manifestação daquela vida no seu vaso. Mas se a doutrina de Cristo foi verdadeiramente aberta para você, então a própria vida de Cristo, a própria vida dele que foi liberada lá no Calvário, retornará sobre você e se manifestará no teu vaso. E não somente isso, mas como em toda a vida, continuará a aumentar e aumentar a expressão daquele amor divino e autossacrificial que estava em Cristo e que também foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Do seu sermão Imagens de Cristo, do irmão Branham, 25 de maio de 59, nós o lemos dizendo o seguinte: agora, você vê a morte da igreja deste dia? O que teria acontecido nos dias do Senhor Jesus quando isso aconteceu? Aquela mulher tão emocionada, ela derrubou aquele pote de água e foi para a cidade. E ela disse: o Messias está aqui. Mas hoje, sim, você não tem se sujado o suficiente no altar para receber o novo nascimento ainda. Há algo de errado em algum lugar. Isso enviaria o Espírito Santo através deste lugar aqui e estabeleceria um avivamento. O reflexo de Jesus Cristo, sua imagem conformada aqui, se movendo entre as pessoas para fazer isso.
Qual é o problema? Algo está faltando. Nós precisamos de um renascimento. E finalmente o apóstolo Pedro diz, continuando a leitura lá no versículo 10: Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Então, Pedro disse que, embora você conheça essas coisas, também será bom se eu continuar a lembrar você dessas coisas, para que você nunca as deixe escorregar. Então, nós estamos lidando aqui com a vida, a própria vida que estava em Cristo, que ele recebeu do Pai, João 5, verso 26, e que é a mesma vida que foi liberada de volta para nós no Calvário. Em 1 Coríntios 15, verso 22, Paulo diz: Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Através de Cristo. E de Cristo, só o que nós temos é a vida. Todos os outros trazem apenas o que? A morte. E assim, se Cristo veio nesta hora, é com uma coisa em mente, que é dar-nos a vida. É por isso que a sua foto foi tirada e colocada na revista Life. Life quer dizer vida. É por isso que Jesus disse em João 10:10, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E assim nós vemos que Jesus veio no Alfa para dar vida. E então também deve tudo isso se repetir agora no Ômega. O irmão Brana disse lá no seu sermão Unidade, do dia 11 de fevereiro de 62, a partir do parágrafo 189. Você tem que ficar com a palavra, morrer para si mesmo. Eu estou convencido de que muitos de nós, amigos, recebemos o Espírito Santo, mas nós recebemos o suficiente do Espírito Santo em nós apenas para nos levar a algum lugar onde não queremos mentir, não queremos roubar, não queremos fazer nada. Mas Deus quer encher cada fibra da sua igreja. Ele quer encher o teu pensamento, e Ele quer encher a tua mente, e Ele quer encher cada pedacinho de você. Simplesmente tornar você completo e totalmente morto para si mesmo ou para o teu pensamento. Tão rendido a Deus até que a palavra dele esteja simplesmente vivendo através de você. Você não sabe nada a não ser a palavra de Deus. Simplesmente permaneça correto com a sua palavra. Ela é vida. Minhas palavras são vida, disse Jesus. Ele é colocado com eles, mestres que creem na Bíblia, profetas que dizem a verdade, que dizem e mostram a mesma profecia que eles sempre fizeram através das eras. O que foi que ele fez? Ele está se mostrando vivo entre eles, confirmando a sua palavra. A sua palavra. E o reino de Deus é a palavra de Deus feito poder. Agora, a parte triste é que a maioria das pessoas simplesmente não creem na palavra de Deus. Porque se elas realmente crescem em sua palavra, elas se tornariam vivas para a sua palavra. Porque a sua palavra, ela é vida. E se a palavra de Deus não está viva para você, é porque você não está vivo para ela. Em João 20, verso 31, nós lemos assim: Esses, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo podeis ter vida em seu nome. E em João 12, verso 49 e 50, Jesus diz assim: Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que eu hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna.
Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. E assim, nós devemos ser capazes de ver que a palavra ou a semente de Deus contém vida, mas de que a vida, pelo menos certas partes dela, são reveladas ou manifestadas apenas em determinadas eras. Agora, a palavra revelada vem da palavra grega apocolupsis e significa abrir ou descobrir o que estava escondido. Então, o que estamos vendo no sentido da palavra ser uma semente é isto. Embora contenha a própria vida de Cristo, ela foi ocultada como qualquer semente que está escondida no solo. Lá em Colossenses 1:26 nós lemos assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Em 1 Coríntios 2:7, Paulo diz: mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. E enquanto a vida estiver escondida no solo, ela não poderá manifestar os atributos daquela vida, como Jesus mesmo nos disse lá em João 12, verso 24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, a perderá. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Portanto, nos é dito que em cada era, uma certa porção daquela vida é manifestada. E é necessária uma certa luz para produzir essa manifestação. João 17, verso 1. Jesus falou assim e, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Observe aqui que Jesus está orando ao Pai e ele diz: Pai, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. E assim nós vemos aqui que Jesus estava pedindo a Deus para doxazo, ou seja, produzir um modo de manifestação da sua própria opinião, estimativa e juízos de Deus sobre ele, para que depois ele, por sua vez, manifestasse essa própria opinião, estimativa e juízo de Deus para todo mundo. E depois ele continua na sua oração: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Então, nós vemos aqui neste versículo que Jesus recebeu o poder do próprio Deus para dar vida eterna a todos aqueles que Deus deu ao seu Filho para vivificar a vida. Agora, observe então no próximo versículo que Jesus explica o que é esta vida eterna e o que ela vai fazer. É o versículo 3. E esta é a vida eterna, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste. Agora, esta é uma afirmação bastante poderosa à luz da doutrina de Cristo. Ele disse que isso é a vida eterna. O que é? Saber a quem ele estava orando, o qual era o Pai, e de que ele é o único Deus verdadeiro. E também conhecer a Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio manifestar o Pai, a quem o Pai enviou. Lá em 1 de João 5, verso 20, nós lemos assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro, nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E assim, nós vemos aqui que Jesus Cristo, na sua oração ao Pai, disse que os apóstolos estavam lá para saber que a vida eterna
se manifesta ao conhecer o Pai e ao conhecer o Filho que foi enviado pelo Pai. Portanto, se alguém não conhece o Pai e não conhece o Filho e tenta dizer que Jesus é o seu próprio Pai, então como que eles podem dizer que eles têm a vida eterna? Eu faço esta pergunta com base no que Jesus está nos dizendo aqui. Ele diz que a vida eterna é conhecer o Pai e conhecer o Filho. Então, o que aconteceria se você não conhecesse o Pai e nem conhecesse o Filho? Então, você não tem a vida eterna. Se é isso que Jesus nos diz, o que ela é? E ele não nos disse que conhecendo a palavra nós teremos a vida eterna, mas conhecê-lo é vida. Do seu sermão Os Investimentos, o Umbanda disse o seguinte: nós podemos ser um membro da igreja e moralmente correto e ainda não obter a vida eterna. Não é conhecer a palavra. Alguns desses aí são teólogos, são eruditos, são mestres da escola dominical, expositores da Bíblia, mas isso não significa nada. Satanás conhece essa Bíblia melhor que qualquer um de nós. A Bíblia diz que conhecê-lo é vida, não conhecer a palavra, saber que ele é vida. Satanás também crê e treme, mas nós temos que ter uma experiência de morte, sepultamento e ressurreição de nossa antiga vida para a nova vida que vem em Cristo. E isso só vem pelo Espírito Santo, a nova vida. Veja, todo mundo está tão disposto a dizer que a evidência de nascer de novo é crer na palavra, mas isso não é isso que é a evidência. É conhecer a Cristo no poder de sua ressurreição. Conhecê-lo é vida. E se a sua palavra se abriu para você, então a vida dessa palavra vai se manifestar a você. Você não pode nascer de novo até que a vida de Deus entre em você e o estimule pela sua vida e por sua vida, que é a única forma de vida eterna que existe. E eles dizem que crer na mensagem da hora é a evidência de que você nasceu de novo e de que você recebeu a vida eterna. E depois eles vão dizer para você que a mensagem da hora é que Deus enviou um profeta. Agora, como que Jesus poderia nos dizer que a evidência é conhecer o Pai e conhecer a Ele, e o Umbanda nos dizer algo diferente disso? Mas o fato é que o Umbanda não disse nada diferente disso, mas na verdade o que ele disse foi: o meu ministério é para declará-lo que Ele está aqui. E a palavra declarar significa tornar conhecido formalmente ou oficialmente, significa revelar, manifestar, expor. Então, nós podemos ver que o que o Umbanda disse é exatamente o que Jesus disse. Porque se o seu ministério foi para declará-lo que ele está aqui, e a palavra declarar significa dar a conhecer, então isso significa que o seu ministério é para ajudar você a conhecer aquele que está aqui, o próprio Deus. E ao conhecê-lo, você conhecerá também o seu Filho que ele enviou. E é isso que a vida eterna é. Então, simplesmente poder falar sobre isso não é vida eterna. E ser capaz de memorizar citações ou até mesmo sermões inteiros, isso não é vida eterna. Nem é estar vivendo aí uma boa vida, mas a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer o seu Filho. Então, veja por que a doutrina de Cristo é tão importante para nós, pois sem ela você não pode nascer de novo para a vida eterna. Amém, meus queridos. Eu só vou ler por aqui. O texto continua ainda por mais algumas linhas, tem mais algumas páginas aqui, mas como eu disse no início, nós não iríamos aqui ler todo esse texto, que é bem longo.
né? Mas aqui foi suficiente para você captar a mensagem que o irmão Brian quis aqui transmitir. Ele disse que existem duas vinhas, uma tem a vida eterna, porque tem o conhecimento de quem é Deus e de quem é seu Filho, e existe uma outra vinha que não tem a vida eterna, por quê? Porque não conhece Deus e não conhece o seu Filho. Eles podem ter uma teologia da qual eles decoraram, e até podem até citar parágrafos dos sermões do Mamban dizendo para você o que eles creem, mas esse conhecimento e essa teologia dão uma visão falsa, um conhecimento falso de quem é Deus e de quem é Jesus. Mamban disse aqui, se a teologia que você tem é uma que ensina que Jesus é o seu próprio Pai, então isso prova que você é falsa vinha, porque você não tem nenhuma vida eterna em você. A vida eterna nunca vai fazer você ter um conhecimento errado de Deus e do seu Filho. Então você tem que ter o conhecimento correto de quem é Deus e do seu Filho. E isso será a prova, isso será a evidência de que você é a vinha verdadeira, porque você tem a vida eterna de Deus e que Ele transferiu essa vida depois para o seu Filho. Se você tem esse entendimento, você tem a vida eterna, porque você tem tanto o Pai quanto o Filho. E a vida eterna é a palavra de Deus manifestada. E o irmão Brian disse, em todas as eras, os profetas foram isso, foram a palavra. William Branham foi, nesta era, a palavra, mas não somente William Branham. Ele disse, você, como noivo de Cristo, você agora é a palavra de Deus manifestada. Por que isso? Porque a própria vida que estava no Cristo foi transferida para os seus demais irmãos, que é a sua noiva, a sua igreja. Então você tem esta palavra revelada e manifestada, porque você tem o verdadeiro entendimento de quem é Deus e o seu Filho. Mas isso vai muito além de um simples conhecimento teológico, como ele disse aqui, de você saber expressar-se o que é esta fé que você tem. Porque ele disse que não é apenas conhecer a palavra, é conhecer a Ele. Então, se você realmente sabe quem é Deus e quem é o seu Filho, se você tem esse conhecimento correto, o que isso vai acontecer, no que isso vai redundar, a vida, tanto do Pai quanto do Filho, vai se manifestar através de você. E você sendo a palavra viva manifestada, ou essa vida eterna manifestada, isso vai dar a todos a evidência de que você é um filho de Deus nascido de novo. A evidência não está em algum dom, não está em algum tipo de membresia com algum grupo, não está em você saber recitar teologias ou credos ou dogmas. A verdadeira evidência do novo nascimento, da vinha verdadeira, é conhecer Cristo e revelar a própria vida de Cristo na sua própria vida. É ser realmente um conhecedor de quem é Deus. Conhecer a Ele é vida eterna. E nós somente conhecemos por causa desta mensagem e por causa da palavra de Deus. Porque, como temos dito, a mensagem e a Bíblia, a palavra, são duas coisas que têm que estar juntas. Você tem que ter as duas miras juntas para você ter o foco exato de quem é Deus e o seu Filho. Se você não tiver essas miras bem focalizadas, você vai criar uma sombra, você vai produzir uma doutrina unicista, dualista, trinitária, vai ser um conhecimento falso. E não há vida dessas doutrinas, fora na palavra revelada do Espírito Santo. Então, se a palavra que alguém estiver crendo for uma teologia de homens, nenhuma vida vai poder ser manifestada através disso. Nada vai ser refletido a não ser morte, porque o falso conhecimento de Deus e do seu Filho não pode produzir a vida eterna. É essa mensagem que o irmão Brian quis transmitir para nós. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém.